E aí galerinha, tudo beleza? No vídeo de hoje nós faremos um unboxing de uma placa-mãe voltada para montagem de PCs gamers. Eu estou falando dessa belezinha aqui, a Asus Prime 450M Gaming BR. Uma placa-mãe voltada aí para montagem de PCs AMD Ryzen, uma das plataformas mais utilizadas no momento para os PCs gamers de entrada. No caso, ela promete ser aí um dos melhores custos-benefícios para montagem de PCs de arquitetura Ryzen no Brasil. Está interessado nesse vídeo? Então fica ligado nele até o final, que eu vou te contar tudo sobre essa belezinha aqui, logo depois da vinheta. Para quem não me conhece, eu sou o Michel e você está no canal MicTech, o meu, o seu, o nosso canal de tecnologia. Se você curte reviews de produtos, curte dicas de tecnologia e informática em geral, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para dar uma força para o canal, porque o seu like é muito importante para a gente, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos para o unboxing. Então, galerinha, estamos aqui com uma placa-mãe, beleza? Vamos fazer um unboxing propriamente dito. Para isso, vamos utilizar aqui uma luva anti-estática, para não ter perigo. É recomendável sempre que você for manipular qualquer tipo de hardware, para evitar danos aos componentes por estática, ou seja, a energia que é gerada pelo seu próprio corpo. É bom utilizar aí uma luvinha estática, beleza? Então vamos abrir a caixa e vamos ver o que tem dentro aqui dessa belezinha. Deixa eu colocar ela aqui de lado. Vamos abrir aqui. E vamos lá. Realmente um unboxing. Então ela tem aqui essa parte da embalagem de papelão. A gente abre aqui. Vamos tirar a placa propriamente dita. Ela vem aqui num plástico antiestático. Tá? Daqui a pouco a gente olha o que realmente, todos os detalhes da placa, e vamos ver o que acompanha aqui, tá? Tem umas coisas aqui. Bom, geralmente é o padrão aqui, galera. Padrão de coisas que vem numa placa-mãe, tá? Cabos SATA, sendo um reto e um angulado em L, tá? Antigamente você conectava lá os drives de CD e DVD, galera não usa mais. Acompanha aqui o parafuso para instalação de SSDs padrão M2, beleza? O parafuso e a base fixadora. Acompanha um folheto aqui com instruções básicas da placa-mãe. Você vai encontrar o manual mais completo em PDF no site da Asus. Acompanha também aqui um DVD-ROM com o driver original oficial, tá? Mas no site você sempre vai encontrar a versão mais recente, para estar instalando aí sempre a versão mais atualizada. E o espelho, tá? Para você colocar ali na parte traseira do PC na hora da montagem. Muito cuidado quando estiver manipulando isso aqui é igual uma faca, corta, que é uma beleza, beleza? Então é isso, é o que vem aqui. Vamos colocar de volta aqui na caixa e vamos dar uma conferida aqui na caixa, tá? Antes da gente explorar a placa-mãe. Ó, a gente tem aí, ó, 3 logos aí, 3 certificações, sendo a primeira aqui do Clube do Hardware, a segunda aqui do Adrenaline, tá? São 2 grandes canais aí de tecnologia, inclusive eu me espelho muito neles. E tem aqui a certificação também do The Hardware Show, beleza? Então tá dizendo aí que é a marca número 1 em placas-mãe para PC Gamer, a Asus. Realmente fica aí entre a Asus e a Gigabyte, né? São as duas maiores marcas de placas-mãe no Brasil, não é de agora, né? Então temos aí a grafia da caixa, ó, Prime B450M Game BR, tá? Esse Game BR quer dizer que essa placa-mãe ela só é fabricada no Brasil. Inclusive essa placa-mãe é fabricada lá na Zona Franca de Manaus. É uma placa-mãe de entrada que já traz aí um chipset topo de linha, que é o B450M, é o chipset dela, tá? Sempre
A referência da placa-mãe começa ali sempre com o chipset. Ela traz aí, aqui nós temos esse logo em RGB, escrito AuraSync. Isso quer dizer que ela já traz a tecnologia AuraSync de controle do RGB do seu gabinete. Ela tem aí uma saída 12 volts para fitas de LED, e você pode controlar a fita diretamente pelo software AuraSync da ASUS, ali via Windows mesmo, via software, você vai fazer o controle das cores do RGB. Ela tem aqui 5 vezes mais proteção, tá dizendo, tá? Então, que proteções são essas, pessoal? Aqui diz 5 vezes mais proteção, tá? Então, ela tem aqui uma proteção de reforço no slot PCI Express, tá? Para suportar placas de vídeo mais pesadas. Ela traz uma proteção aí na rede LAN, na rede de internet Gigabit, que acompanha nela. Ela traz proteção aí dos componentes, proteção no VRM digital, para proteger ali o processador, e também uma proteção na parte traseira, tá? De ali áudio, vídeo, LAN, USB, saídas de vídeo e etc, tá bom? Aqui a gente pode estar verificando que ela já suporta a arquitetura Ryzen 3000, os processadores mais novos aí da AMD. É uma placa super atualizada. Nós estamos gravando esse vídeo em janeiro de 2022. Já vem totalmente pronta aí, inclusive com recurso a TPM 2.0 e todos os requisitos necessários para você usar o Windows 11 no seu computador. Eu não preciso nem dizer que ela vem com HDMI, ela vem com todas as saídas de vídeo que a gente vai estar conferindo lá na placa mesmo. Vamos virar aqui a parte traseira. Bom, aqui tem todos os detalhes da placa que a gente vai ver na própria placa. Aqui nós vemos o selo de garantia da ASUS do Brasil. Como eu disse, ela é uma placa-mãe fabricada aqui mesmo no Brasil, na Zona Franca de Manaus. E é isso, galera. O resto a gente vai ver lá na própria placa, que é mais interessante. Vamos nessa? Então, galera, estamos pertinho aqui da placa nesse momento. Tentar encontrar aqui a melhor posição para mostrar as coisas para vocês. Então, galera, temos aqui os slots de memória RAM, tá? Os slots de memória RAM, eles só abrem de um lado, nesse caso aqui. Esse outro lado não abre, o que agiliza na hora de colocar memória, até para, às vezes você vai colocar e abre dois, você esquece de fechar um e acaba atrapalhando, tá? Ela vem aqui com 4 slots de memória, suporta aí até 4 módulos ou 4 pentes de 16 GB, totalizando aí 64 GB de memória, tá? Ela suporta aqui memórias com frequências de até 3.200 MHz. Nós temos aqui, para você estar conectando aí o processador, no caso aqui um slot socket AM4, que é o slot aí utilizado na arquitetura AMD Ryzen, tá? Temos aqui o suporte, o conector PCI Express para a placa de vídeo. De acordo com o que está escrito na placa, ele é reforçado aí para suportar uma pressão maior aí, uma pressão de placas de vídeos mais pesadas. Temos aqui um dissipador de calor bem modesto, com o nome ASUS. Exatamente o que vai diferenciar essa placa-mãe de placas-mãe mais topo de linha, galera, é a ausência de dissipadores de calor. Temos aqui o VRM, que é a parte que mais esquenta na placa-mãe, depois do processador, é claro, mas é a parte desprotegida, digamos assim, que mais esquenta nas placas-mães mais custo-benefício, nas placas-mães de entrada. O que diferencia as placas-mães topo de linha é que aqui nos MOSFETs, tá? Nós temos aqui as fases, para vocês entenderem. Uma fase, ela é formada por um indutor e alguns MOSFETs, 2 ou 3 MOSFETs, nesse caso aqui, MOSFET de alta e 2 MOSFETs de baixa, mais um indutor, formam uma fase. Nós temos quatro fases de regulação elétrica para o processador e 2 fases para regulação elétrica para a GPU, que é o vídeo integrado Vega, que tem aqui nos processadores utilizados na arquitetura APU da AMD, no caso a arquitetura Ryzen, beleza? Então, na hora que você está ali jogando um jogo com muito FPS,
está exigindo ali do teu processador, não, ou você está editando um vídeo ou fazendo ali uma modelagem 3D ou algo do tipo aí para galera que não joga, mas utiliza o PC potente para trabalho, né? Esse VRM que ele vai esquentar. Então é por isso que as placas mães topo de linha ela vem aqui com dissipadores, né? Que são placas de alumínio que absorvem o calor e ajudam esse calor a ser liberado, assim como tem aqui no chipset, tá? Então as placas mães topo de linha elas acompanham dissipadores aqui em todos os MOSFETs aqui da formação do VRM. Aqui nessa parte traseira também tem dissipador e também aqui no SSD M2 geralmente acompanha um dissipador nas placas topo de linha, né? Que os SSDs M2 eles tendem a esquentar muito mais que SSDs SATA, pois eles são muito mais velozes, tá bom? E a consequência de tudo que tem velocidade na engenharia, seja na informática, na mecânica, e tudo que te dá ali mais performance e velocidade, a consequência disso é o aquecimento, beleza? Quanto mais refrigerado for o teu equipamento para prevenir superaquecimento, mais vida útil terá o seu equipamento. Então nós temos aqui 2 slots PCI, tá? Adicionais, mini aqui, né? E temos o PCI, todos são PCI Express, tá? Esse aqui é o PCI Express 16X, tá? E esse aqui é os PCI Express Mini aí, tá? Tem aí uma velocidade menor. Galera, geralmente galera que monta PC Game não utiliza, mas a galera aí da mineração, né? Galera aí da mineração utiliza aqui para ligar aqueles adaptadores para estar utilizando aí. Nesse caso daria para utilizar até 3 placas de vídeo nessa placa mãe. Não é uma placa mãe voltada para mineração, mas tudo é adaptável. Nós temos aqui essa linha laranjinha aqui, ó, é uma linha que divide o áudio, né? Uma trilha luminosa, tá? Quando a placa mãe está ligada, aí quando o teu computador está ligado, essa trilha laranja ela acende, tá? E fica bem bonito. Aqui também no conector da placa de vídeo, aqui esse transparente aqui não é por acaso, ele é transparente porque ele também é luminoso, tá? Aqui o slot do SSD padrão M2, NVMe, né? Aqui vários tamanhos, né? Para você estar ligando, conectando o teu SSD. O mais comum é o 2280, esse aqui, tá? Mas ela suporta aí praticamente todos os tamanhos de SSD padrão M2, beleza? O que está faltando mais? Temos aqui 6 conectores SATA, tá? Temos aqui 4 virado para cima aí, e temos aqui mais 2 virado para frente da placa-mãe. Temos aqui vários componentes, capacitores de núcleo sólido, que são capacitores mais nobres, mais duráveis, e capacitores eletrolíticos, né? Possuem líquido, fluidos. Temos aqui o conector 24 pinos principal para você estar conectando aí a tua fonte ATX, e os conectores adicionais aqui de 8 pinos, tá? Para estar enviando aí uma carga elétrica maior para a GPU, né? Para o vídeo integrado ou para a placa de vídeo, se for o caso, beleza? Temos aqui um conector para você estar conectando uma fita de LED ou um controlador RGB compatível com Aura Sync, que você vai estar podendo controlar aí a cor dos LEDs. Temos aqui a CPU Fan e a Fan 2 para você controlar aí também o cooler do teu processador, e uma segunda fan adicional, beleza? E vários outros componentes, galera. Questão técnica mesmo, nós temos aqui os conectores USB, tá? 2.0, USB 3.0, os conectores para ligar todos os botões e conexões do gabinete, beleza? Conector para estar conectando aqui o falante de bip, né? Na hora que o teu PC liga e você tem aí os bips de diagnóstico, está tudo ok, quando tem problema de memória, coisa do tipo. Os conectores áudio frontal ali para você estar ligando fone de ouvido e etc, beleza? Temos a parte traseira, que eu não falei, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, galera, na parte traseira nós temos aí a saída VGA padrão, tá? Que é essa aqui.
Na parte de baixo da VGA nós temos aí uma DVI, ao lado nós temos HDMI, temos 6 portas USB, sendo 4 USB 3.0 de primeira geração e 2 USB 3.0 de segunda geração, também chamada de 3.1, que elas suportam aí até 10 gigabits de velocidade de transferência. Temos a rede LAN gigabit, tá? De até 1000 megabytes ou 1 gigabyte de transferência de dados, um áudio básico aí com entrada para caixa de som no verde, entrada de microfone no rosa e entrada de linha no azul, né, para gravação aí, se for o caso. 2 saídas PS2 aí para teclado e mouse mais antigo, né? Raramente alguém utiliza esse tipo de teclado ou mouse, mas tem aí, beleza? Então, galera, por fim a gente tem aí a grafia da placa, né? É uma grafia muito bonita, uma grafia aí preto e vermelho, uma das grafias mais bonitas que eu já vi aí nas placas mãe. Galera aí que torce Flamengo, né? Digamos aí uma placa-mãe flamenguista. Uma placa-mãe aí muito bonita, muito linda mesmo. Como sempre, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o link, né, para você estar adquirindo aí essa placa-mãe, caso você tenha se interessado, claro, com valores promocionais, tá? Então vou deixar aí na descrição do vídeo locais confiáveis, como sempre, onde você vai poder estar adquirindo aí essa placa-mãe com o melhor preço possível. Então, galera, basicamente, né, esse foi o unboxing aí da placa-mãe. A gente vai estar fazendo um review completo dessa placa-mãe, tá? Em breve aqui no canal. A gente está aguardando aí a chegada do processador Ryzen, das memórias e todos os outros componentes que fazem parte do kit AMD Ryzen, para que a gente possa estar fazendo aí o review completo dessa placa-mãe para vocês. Para não perder esse vídeo, já se inscreve no canal, tá? Se você ainda não fez isso, para não perder o próximo vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu like é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Responde as nossas enquetes lá na aba comunidade, tá? Lá nós temos várias enquetes com perguntas importantes referentes ao conteúdo do canal. E quando você responde essas enquetes, você nos direciona para criar o melhor conteúdo para você, tá bom? Segue a gente lá também no Instagram. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar o nosso Linktree com todos os links importantes, aí, incluindo todas as nossas redes sociais. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre essa placa-mãe, pode deixar aí nos comentários. A gente vai estar respondendo aí na medida do possível, tá bom? Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!